da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Jeremias 33, 1. Quando ainda estava detido no pátio da guarda, pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, nestes termos: assim diz o Senhor que faz, o Senhor que modela, o Senhor que põe de pé. Seu nome é Senhor. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. A respeito das casas desta cidade, dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus, e enche o lugar com os cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já que desviei o rosto dessa cidade por causa de sua maldade. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram, perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de me terem desprezado. Serão para mim motivo de fama e de alegria, de louvor e festa, por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de tudo de bom que lhes faço. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e felicidade que darei para Israel e para Judá. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra da direção para nós nessa nossa partilha. Nesse nosso momento de permitir que o Senhor nos alcance pela força da sua palavra, que o Senhor nos toque, que o Senhor realize exatamente aquilo que esta palavra nos traz como revelação. Nós vivemos em tempos difíceis, na igreja, na sociedade. Nós vivemos em momentos complicados para a família, para a juventude, para o nosso país, em todas as realidades do mundo. É sintomático nós percebermos o afastamento da humanidade de Deus. Uma humanidade que tem se distanciado e feito as suas opções livremente dentro daquilo que Deus deu à humanidade como livre-arbítrio. Deus, Senhor dos senhores, Deus forte, poderoso, santo, justo, que já salvou essa humanidade, Ele não fica o tempo todo com uma arma na cabeça das pessoas, dos seres humanos, para que eles façam aquilo que Ele quer. De jeito nenhum. Com nenhum de nós existe a liberdade, existe o livre-arbítrio, existe a decisão. E nós estamos, ao escutar essa palavra do profeta, vendo o resultado de opções erradas que o povo de Judá, que o povo de Israel havia feito. Eles haviam optado por se afastar de Deus, do Deus verdadeiro. Eles haviam optado por viver na idolatria. Eles haviam optado por cultuar falsos deuses, por serem infiéis à lei de Deus, por serem infiéis à justiça. Eles se tornaram um povo injusto, um povo infiel, um povo de cabeça dura, esquecido de todas as maravilhas que o Senhor havia realizado em favor deles. Eles esqueceram de algo muito importante, que eles eram um povo preferido de Deus, que eles eram um povo eleito, o povo escolhido, a raça amada e escolhida por Deus. Talvez nem esqueceram, talvez por saberem disso, por compreenderem o amor do Senhor, por compreenderem o poder de Deus que estava sobre Israel, que sempre dava a vitória para esse povo diante dos seus inimigos.
um pequeno resto. Essa história de Israel é linda. Israel sempre com um pequeno exército, um pequeno povo, sempre vencia. Mas não era Israel que vencia, era o Senhor. Mas pela opção que esse povo de Israel... E aí eu quero abranger, falar das duas realidades, porque aqui era um reino já dividido, reino do sul e o reino do norte. Eles haviam se afastado, eles haviam optado pelo pecado, eles haviam optado pela idolatria. O profeta Jeremias foi levantado, e o profeta Jeremias foi um dos profetas mais odiosos da Bíblia, que mais foi odiado. Não existe outro tão odiado quanto o profeta Jeremias, exatamente porque ele falava a verdade, ele provocava o rei, ele provocava o povo, ele trazia os oráculos. E muitas vezes não eram muito positivos em momento nenhum, mas eram oráculos de destruição, de Deus dizendo que esse povo iria padecer pelas opções erradas que eles faziam, que esse povo ia tornar-se um povo doente, um povo oprimido, um povo escravo, um povo distante da sua terra, da sua gente, distante do templo, da sua religião, porque esse povo insistia em ficar no pecado. O profeta foi ameaçado de morte. Chegou no momento que ele até pensa em desistir. Mas aí depois a gente vai ver lá no capítulo 20 que ele se deixa seduzir de novo pelo Senhor. E ele vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu me senti envergonhado todos os dias, humilhado diante dos meus inimigos, mas também diante de todos por causa da tua palavra. Eu pensei em desistir, mas um fogo me consumiu por dentro, queimou os meus ossos, e eu quero continuar a minha missão. E ele continua a missão, porém não deixando de ser perseguido por causa da verdade, não deixando de ser perseguido por causa de denunciar o pecado, não deixando de ser perseguido por causa de dizer para aquele povo: vocês vão perecer, vocês vão sofrer as consequências, as feridas vão estar expostas, se vocês não voltarem para o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, e não é diferente para nós. As nossas opções, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, nos coloca numa condição semelhante a desse povo. Quando nós optamos pelo pecado, o pecado é a pior doença que nós podemos adquirir e permitir na nossa vida. O pecado é a pior, é aquilo que mais nos destrói, e além de destruir, pode nos levar, segundo a Sagrada Escritura e a doutrina da igreja, a uma morte eterna, a experimentar o fogo do inferno. E veja, a promessa de restauração, a promessa messiânica, através da boca do profeta, vem dizendo, o Senhor dizendo no versículo 8: eu vou purificá-los dos vossos pecados, que contra mim cometeram. Vou perdoar as perversidades que contra mim praticaram, e o fato de me terem desprezado. Quantos homens e quantas mulheres têm desprezado o Senhor e a sua palavra, e muitos desses homens e dessas mulheres estamos aqui nesse centro de evangelização. Gostamos de acampamentos de cura e libertação, oramos, mas na hora do vamos ver, na hora de dar testemunho lá fora, na hora de viver a palavra, na hora de viver a santidade, na hora de honrar a Deus, muitos de nós somos como esse povo. Desprezamos o Senhor, praticamos aquilo que é contra a palavra do Senhor. Muitas vezes optamos pelas perversidades do mundo moderno, da cultura moderna, desse mundo secularizado. Muitas vezes aceitamos, concordamos
confirmamos, e aí me entendo confirmar de uma urna eletrônica também, quando você aperta o confirmar, confirmamos aquilo que é inconfirmável, apoiamos aqueles que são contra a vida, contra a família tradicional, perversão, nós apoiamos, colocamos lá confirmar, e confirmamos aquilo que é contra a doutrina, aquilo que é contra o ensinamento de Deus, aquilo que é contra o magistério, porque a gente não pode ficar divagando muito não, meu povo. A realidade é essa: esse povo de Israel virou as costas para o Senhor Deus. Eles se perverteram, eles entraram em práticas abomináveis, eles aprovaram o comportamento dos pagãos, eles adoraram os ídolos, eles adoraram os senhores, os reis infiéis e injustos daquele tempo, e eles pagaram o preço. Isso aqui, Deus está trazendo uma consolação e uma promessa messiânica. Uma promessa de restauração que passa pelo arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Diga comigo, eu preciso dessa graça, Senhor. Arrependimento dos meus pecados, dos meus erros, das minhas infidelidades, daquilo que eu confirmei, que era óbvio, Senhor, que eu não podia confirmar, aquilo que eu optei, aquilo que eu fiz. Eu estou agora, Senhor, pedindo ao Seu Espírito que trabalhe no meu coração, na minha vida, com força de perdão, de arrependimento, de mudança, de transformação. Aquilo que eu fiz, que eu te desprezei, Senhor, eu peço arrependimento. Eu peço, Senhor Deus, uma profunda conversão na minha vida, porque eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que tratou Israel com amor, mas por amar tanto, o Senhor corrigiu, o Senhor puniu, mas quando eles resolveram se arrepender, o Senhor os purificou, os perdoou. E eu quero, Senhor, experimentar essa força desse perdão no dia de hoje. Meus queridos, minhas queridas, a primeira coisa que o Senhor faz, a primeira manifestação da cura de Deus, o primeiro ato curador de Deus, é a sua ação de perdão dos nossos pecados. Mas Deus não perdoa o pecado que não é arrependido. 1 João capítulo 1, versículo 9. João vai dizer: se reconhecemos que somos pecadores, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É necessário haver um reconhecimento. Esse povo precisou estar cheio de feridas. Esse povo de Israel precisou estar machucado, vivendo na humilhação do exílio, cheio de doença espiritual, de mágoa, de ressentimento, até mesmo desconfiando do amor de Deus, porque, nossa, mas Ele era o Deus de Israel, Ele prometeu tanta coisa e agora nós estamos no exílio. Sim, estão no exílio não porque Deus não ama, estão no exílio porque fizeram a opção errada. Mas o arrependimento atrai para nós o perdão. E o primeiro serviço de cura de Deus na nossa vida é o perdão. Se nós formos olhar a partir lá do evangelho, ou melhor, do proto-evangelho, em Gênesis 3,15, depois da queda do homem, quando o homem peca e cai, quando o homem desobedece a Deus, Deus já traz o remédio. Colocarei inimizade entre ti
e a mulher, falando a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Deus já traz o remédio lá na origem do pecado original. E o remédio é a descendência da mulher. O remédio é Jesus Cristo, aquele que veio para nos perdoar os nossos pecados. Arrependimento para experimentar o perdão, condição sine qua non, sem a qual nós não experimentamos a cura. Nós não temos as feridas do nosso coração, feridas reais, feridas dolorosas, curadas. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós não confessamos os nossos pecados, nós não experimentamos a força dessa cura, a plenitude dessa cura em nós. Seja uma cura no nosso interior, seja uma cura no nosso físico, seja uma libertação espiritual, ela não acontece se não houver o arrependimento dos nossos pecados, se nós não nos reconciliarmos com Deus. É o serviço de cura do Senhor. Deixa marcado aí, vai no profeta Isaías, para você entender a ação de Deus. Eu citei o proto-evangelho de Gênesis 3:15, que já é a solução, já é o remédio. Lá no Gênesis já está o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a revelação de que Deus tinha um remédio para a humanidade, e esse remédio era o seu filho. Aquele que é descendente da mulher, filho de Maria. Vai no capítulo 53, para você ver. Para que nós entendamos que Jesus é fiel para curar as nossas feridas. Deus é fiel com o seu povo. Se esse povo decide voltar, Deus é fiel a perdoar. Se esse povo se arrepende, Deus é fiel a perdoar. Se esse povo busca sinceramente o Senhor, vale a pena lembrar um outro texto posterior a esse, ou melhor, anterior, depois do Gênesis, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que é uma promessa para esse lugar. Uma palavra que Deus deu ao Monsenhor Jonas, quando o Padre Jonas sonhava com este lugar. Via aqui um estádio e pessoas que lotavam esse estádio para louvar a Deus. Onde aí você está sentado? Deus deu uma palavra ao Padre Jonas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, olha a condição, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra, porque os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Mas a condição é o arrependimento. Mas veja como que Deus toma a frente, porque Deus é apaixonado, e aqui está concretamente revelada a maneira pela qual o Pai, na sua sabedoria infinita e eterna, decidiu salvar esse povo de cabeça dura. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Esse povo de cabeça dura. Diga para quem está do outro lado, desse povo de cabeça dura. Diga para essa pessoa que sou eu e que é você, que somos nós. Dá um sorriso para esse irmão e diga para ele: tem jeito, a sua vida tem jeito. Deus tem cura para a sua vida, Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem milagre para a sua vida, tem jeito. Não desanima, e você vai ver o jeito que Deus arrumou. Pode aplaudir essa certeza de que nós temos jeito, aplauda para valer. Não importa o que você viveu nesses últimos tempos, o que importa é a sua decisão de agora e a sua decisão daqui para frente, de caminhar com o Senhor. Veja, versículo 3 do capítulo 53. Era o mais desprezado e abandonado de todos,
E aí, deixa já Deus curar você dessa ferida de ter sentido-se abandonado. Quantos de nós nos sentimos abandonados? Era o mais desprezível. Quantos de nós não já fomos desprezados por pessoas que nós não esperávamos ser desprezados? Não é verdade? Quantos de nós não fomos machucados? Quanta ferida que dói, e é real, dói para valer na nossa alma, dói para valer no nosso coração, por causa exatamente desse desprezo, desse abandono. Mas olha, aquele que vem te curar no dia de hoje, olha o que ele experimentou. Ele era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente. Dele não tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava. Diga: obrigado, Senhor. Eu achava até hoje que eu estava sofrendo sozinho, mas eram os meus sofrimentos, as minhas dores, que o Senhor carregava na cruz. Era na verdade os nossos sofrimentos que Ele carregava, eram as nossas dores que Ele levava nas costas. E a gente achava que Ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias. Diga para quem está do seu lado: Ele estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias, da sua rebeldia, da minha rebeldia. Ele estava sendo transpassado, porque nós somos rebeldes, e às vezes continuamos rebeldes. Diga: obrigado, Senhor, por essa graça, por essa cura, por essa certeza de que hoje, pela consciência da cruz, eu estou assumindo: o Senhor foi transpassado por causa das minhas rebeldias, e eu quero renunciar agora todas as rebeldias da minha vida, da minha caminhada, todas as rebeldias que eu vivi até o dia de hoje, eu quero renunciá-las agora, tomando posse de que o Senhor foi transpassado pela minha libertação, para que eu seja livre da rebeldia. E diga comigo: eu renuncio em nome de Jesus a Satanás. Eu renuncio em nome de Jesus a Satanás e aos outros demônios, os rebeldes por excelência. Eu não quero fazer parte do grupo dos rebeldes. Eu quero fazer parte do grupo dos fiéis. Mesmo que nós sejamos, Senhor, um pequeno resto, mas diante da consciência de que o Senhor foi transpassado por causa das minhas rebeldias, eu agora renuncio definitivamente a todo espírito de rebeldia que me atormentou e que tentou me desviar do seu projeto de cura, de felicidade, de bem-estar, de libertação para a minha vida. Amém. Ele estava sendo esmagado por nossos pecados. Veja bem, olha, a cruz está ali no canto, mas será que tem como trazer um pouquinho para cá? Por favor. Eu queria que você olhasse para o crucificado e entendesse isso. O Padre Wagner está trazendo ali essa cruz e colocando aqui do lado do telão. Olha para essa cruz. A palavra está dizendo:
ele estava sendo esmagado por nossos pecados. Olha como ele foi esmagado. Pendurado numa cruz, ultrajado, humilhado por nossos pecados, para que nós tivéssemos o perdão, para que nós nos reconciliássemos com Ele, para que hoje eu e você tenhamos a decisão, a coragem de nos reconciliar com Deus. Porque eu volto a dizer, as feridas são reais, elas são dolorosas. Mas quando nós tomamos uma decisão, quando nós buscamos o Senhor com toda a força e intensidade, quando nós reconhecemos o mistério da cruz e o poder dessa cruz, quando nós entendemos essa força do perdão de Deus, aí o processo de libertação, de cura do nosso coração, de cura das nossas feridas, até mesmo da cura física, do milagre que nós precisamos, começa a acontecer concretamente. Porque aquilo que é a causa da nossa doença, porque não existia doença antes do pecado, a causa da nossa morte espiritual é o pecado, a causa das feridas que nós trazemos do coração, dolorosas, reais, é o pecado, muitas vezes nosso, muitas vezes cometido por outras pessoas contra nós. Imagina uma pessoa que foi abusada sexualmente, a dor da alma, a dor do coração, causada pelo pecado de outra pessoa, que abusou da pureza dessa pessoa, que abusou da confiança dessa pessoa, talvez um parente, e mais doloroso ainda quando é um pai, quando é um irmão, quando é um tio, quando é um religioso, alguém que era para curar a pessoa, e essa pessoa pelo pecado vai lá e comete essa atrocidade e fere essa pureza, essa confiança. São dores provindas da realidade do pecado, são reais, são feridas que Deus quer curar em nós. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Diga comigo, ele foi esmagado por causa dos meus pecados. E eu assumo nessa hora toda a graça que Jesus conquistou para mim, por mim, pela libertação dos meus pecados. Estende os seus braços na direção da cruz e fala: eu tomo posse, Senhor, dessa decisão que o Senhor tomou de ser esmagado por causa dos meus pecados, para me perdoar, mas também para perdoar as pessoas que me feriram, que me machucaram, que destruíram a minha pureza, a minha infância, a minha adolescência, pessoas que me traíram, que me rejeitaram, que me humilharam, que me desprezaram. Ergue os seus braços na direção do Senhor e diga: eu quero perdoar essas pessoas, Senhor, da mesma maneira que o Senhor me perdoou, sendo esmagado pelos meus pecados na cruz. Seja quem for, seja a pior coisa que essa pessoa tenha feito, diante da revelação da sua cruz, eu estou determinando a minha mente, ao meu coração, aos meus sentimentos, às minhas emoções, aos meus sentidos, a liberar o perdão a todas essas pessoas. Mas eu também estou disposto a abrir o meu coração para receber o seu perdão. Diga bem forte: eu acolho, Senhor, o seu perdão. Obrigado, Senhor. Coloca a mão em quem está do seu lado e diga: Senhor, eu quero proclamar essa palavra de cura sobre a vida desse meu irmão. O Senhor foi esmagado
pelos pecados desse meu irmão. Que agora, Senhor, o poder dessa palavra, o poder dessa cruz redentora e salvadora possa possuir a vida desse meu irmão e ele seja totalmente liberto, curado, ele experimente profundamente o arrependimento dos seus pecados, na certeza de que o Senhor foi esmagado pelos seus pecados. Diga para o seu irmão: não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. E diga para ele: você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Diga para ele: é não acolher o perdão de Deus, é não querer o perdão de Deus. Diga para ele mais uma vez: tem jeito, meu irmão. Não importa o que você tiver feito, mas Jesus foi esmagado por causa dos seus pecados. E nessa manhã de sexta-feira, onde nós meditamos a paixão do Senhor, Ele está te libertando, Ele está te curando, Ele está transformando você pela certeza da cruz, pela certeza do perdão. Ele está indo lá naquela ferida, Ele está indo lá naquela dor, pelo poder do sofrimento de Jesus na cruz. Ele está indo lá naquele lugar aonde até mesmo você havia se fechado para tocar no assunto, mas o poder de Jesus está te alcançando. A força de Jesus está penetrando, porque a cruz do Senhor é mais forte do que a sua resistência, e ela está sendo quebrada nessa hora, pelo poder da palavra e pela força dessa certeza. E continua: o castigo que nós teríamos de pagar caiu sobre ele. Eu gosto tanto quando o salmista vai dizer, eu rezo muito com essa palavra: nas minhas misérias, nos meus pecados, eu falo para o Senhor, se o Senhor levasse em conta as minhas faltas, eu não haveria de subsistir. Se o Senhor levasse em conta as minhas faltas, eu não haveria de subsistir. E existe muita gente que traz muitas feridas, e feridas reais e dolorosas no seu coração, porque não conseguem se libertar do passado, não conseguem se perdoar. Quantas mulheres que já confessaram o pecado de terem feito aborto 200.000 vezes. E o Senhor, se você se arrependeu, o Senhor já te perdoou, mas se você fica voltando, é claro, é um pecado grave, porém o arrependimento é a condição para a experiência do perdão. Olhar para a cruz é ter a certeza: o Senhor me perdoou, Ele foi esmagado pelos meus pecados. Quantas pessoas que se prostituíram, que se venderam, que roubaram, que fizeram coisas tão erradas, absurdas, que foram em locais tão distantes daquilo que é o projeto de Deus, a revelação de Deus, e que às vezes ficam ali remoendo: ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu matei, ah, porque foram os nossos pecados que pesaram sobre Ele, e aquilo que nós tínhamos que pagar caiu sobre Ele lá na cruz. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, como não me perdoar se o Senhor me perdoa? Como não perdoar os meus erros se o Senhor é esse Deus que foi esmagado na cruz por causa dos meus pecados? Eu não quero mais, eu não vou mais permitir que o diabo fique jogando na minha cara palavras de acusação. Eu renuncio agora a toda palavra de acusação que Satanás jogou na minha cara. Tudo aquilo que ele fez para que eu ficasse rodando em volta daquilo que eu fiz,
Eu quero uma coisa, Senhor: tomar posse, que o castigo que eu tinha de pagar caiu sobre o Senhor. Ergue a sua mão direita e diga: a maldição que deveria pesar sobre mim, pelas minhas faltas e os meus erros, pelos meus pecados, caiu sobre Jesus. Eu aceito o perdão e a libertação de Jesus. Amém. Você crê? Você crê? Você crê? Então aplauda essa certeza, meu querido. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Os ferimentos da cruz. Meus irmãos, uma das dores mais reais e concretas na nossa vida é esse sentimento de rejeição, de desprezo que nós falávamos. E voltando àquilo que eu dizia, o primeiro serviço de cura do Senhor é nos perdoar. Por isso que lá no final, no Evangelho de João, você nem precisa abrir, eu só vou citar aqui. No capítulo 20, depois da ressurreição, ele apareceu para os discípulos, e no versículo 22, ou melhor, 22 e 23 de João, vai dizer: então soprou sobre eles o Espírito e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. A importância da confissão dos pecados, do reconhecimento dos pecados para o processo de cura. É o primeiro serviço de cura. É o primeiro serviço para nos libertar dessas dores. O perdão, olha como que Jesus age. Se você fosse ler lá no capítulo 19, a partir do versículo 1, a história de Zaqueu, você vai ver. Jesus disse: eu vou para sua casa hoje. Zaqueu sai correndo. Jesus entra e Zaqueu diz: olha, Senhor, eu darei a metade dos meus bens para os pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu darei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus não ficou acusando, mas o arrependimento, a mudança, a decisão. Zaqueu confessa publicamente os seus pecados. Depois em João 8, se você fosse ver sobre a mulher adúltera, lá a partir do versículo 1, aquela mulher que foi levada pelos cabelos até Jesus, para você ver a força do perdão que liberta. E a lei mandava apedrejar, e eles provocaram Jesus, e Jesus ficou ali em silêncio enquanto eles provocavam. E aí Jesus levanta os olhos e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos foram saindo, a partir dos mais velhos. E Jesus levanta, olha para aquela mulher, e ali acontece a cura daquele coração. Ele diz: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Olha a importância da libertação que o perdão gera na nossa vida, o perdão de Deus, a consciência do pecado. Jesus não está dizendo que vai e continua com seus programinhas no seu adultério. Não vai, não peques mais. Ontem eu citava na pregação aquele homem que ficou na beira do tanque de Betesda, 30 anos aleijado. Jesus chega, e aí Jesus, que é a água da vida, cura aquele homem. Depois Jesus encontra aquele homem lá no templo, e ele diz: olha, não voltes a pecar, porque senão vai te acontecer coisa pior. Está no Evangelho. Não peca de novo não, não volta para a sujeira, para o erro, para os pecados, não. Aquele homem que foi descido no telhado com aquele esforço dos amigos, eu dizia ontem. Primeira coisa que Jesus olha, Jesus não fala: levanta e sai correndo, pula, dá testemunho. Não, Jesus fala: os teus pecados estão
perdoados. Olha a força que o pecado tem de paralisar a vida das pessoas, de jogar na depressão, no pânico. Claro, nem tudo, não é? Mas quase a maioria é fruto de coisas acumuladas no coração, pecados não confessados, sentimentos de rejeição, perdão que não foi dado, que não foi experimentado. E esse sentimento de rejeição, ele provoca uma dor profunda em nós. Aquele povo que nós vimos no texto base da nossa pregação, no capítulo 33 do profeta Jeremias, que nós vamos voltar lá para o final. Eles estavam se sentindo rejeitados e o profeta traz uma palavra de esperança. O profeta traz uma palavra de restauração, uma palavra de alegria, de ressurreição, que vem pelo perdão dos pecados, mas que vem pela cura das doenças, a cura daquele mal-estar, daquela humilhação, de sentir-se rejeitados, distantes. E muitas vezes, meus irmãos, e a maioria das vezes, a rejeição ela dói tanto porque ela vem das pessoas que nós não esperávamos que nos rejeitassem. Porque se eu conheço o Ironi hoje, e o Ironi me rejeita, eu não tenho laço com o Ironi, não vai ter um efeito. Mas se foi o meu pai, se foi a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, um parente próximo, um amigo, meu melhor amigo me traiu, a esposa, o esposo, o filho, a filha, a dor ela é maior. Se foi um líder, um sacerdote, a dor ela é maior porque existia uma empatia, um amor, e aquela rejeição provoca um transtorno, gera raiva, gera ódio, gera mágoa, gera ressentimento, gera esfriamento espiritual. E nós precisamos permitir que o Senhor alcance essas dores reais na nossa vida. Olha para Jesus, meu irmão. João, lá no capítulo 1, no versículo 11, vai dizer que Ele é a palavra. E João vai dizer, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. Ele foi rejeitado. Desde o início houve uma rejeição. Jesus é rejeitado nas hospedarias de Belém. Ele teve que nascer no coxo, no meio dos animais. Para você ver, Jesus foi rejeitado pelos seus. Você vai ver num certo momento alguns parentes de Jesus e que estão sentindo vergonha de Jesus por causa do ministério, das coisas que falavam dele, das coisas que ele fazia, do incômodo que ele gerava no meio dos judeus, do império, todo o movimento que Jesus Cristo fazia. Chegou um momento que os parentes dele chegaram e falaram, ele está meio biruta, está fora de si. Rejeitam. Imagina o que Jesus sentiu quando ele foi em Nazaré e o povo não acreditou nele. Ele não pôde curar os que ele mais amava. E vai dizer o texto do Evangelho, poucas pessoas foram curadas porque Jesus não encontrou fé lá. E ainda eles falavam, não é ele o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que ele é? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Jesus foi rejeitado. Olha a dor da rejeição quando Jesus chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas você me rejeitou, você não quis. Imagina, meu irmão, minha irmã, eu creio que doeu mais em Jesus Judas tê-lo traído do que o prego na cruz. Era um amigo. E Judas vem, Mateus 26:50, e ele beija com um beijo frio no Getsêmani o rosto de Jesus. E Jesus diz, meu amigo, com um beijo
tu me traz. Talvez se fosse eu, humano, pecador, eu ia dizer, sem vergonha, com um beijo você me trai? Safado, eu fiz tudo por você, até o dinheiro eu confiei a você, e é por causa do dinheiro que você está me traindo. Mas Jesus diz, olha só, se Judas tivesse com o coração aberto, ele tinha sido curado ali, não tinha suicidado. Jesus não muda, Jesus diz, meu amigo. Jesus diz, meu amigo. Jesus não rejeita. Jesus diz, meu amigo, com um beijo você me trai. Eu acho que aquela hora o desespero entrou na alma de Judas, e ele não acolheu o perdão. Eu acho que doeu mais do que a flagelação, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Olha como ele foi rejeitado. Versículo 74 do capítulo 26 de Mateus. Eu não conheço este homem. Que dor. Que dor que Jesus deve ter sentido. Mas Pedro, há poucos dias atrás, lá em Cesareia de Filipe, eu disse para você, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tu me negas 3 vezes. Mas Jesus não olha para Pedro condenando. Jesus olha com amor, e Pedro cai num pranto. E Pedro chora arrependido. Mas depois Jesus, a gente vai ver lá no Evangelho de João, vai, depois de ressuscitado, até a beirada do lago, e ele diz para Pedro 3 vezes, para curar o coração de Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele vai, e no final Pedro diz, Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus, apesar de ter sofrido, de ter sentido essa dor da rejeição, ele, na sua maturidade, Paulo vai dizer que nós temos que chegar à maturidade de Cristo, e chegar à maturidade de Cristo é fazer essa experiência, é sair dessa realidade que nós ficamos girando em torno dela, é perdoar. Meu amigo, quem te rejeitou, meu irmão, quem te rejeitou, minha irmã, foi um amigo, dói. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós estamos próximos, dói sim. É real, é uma ferida dolorosa. É como se uma espada fosse enfiada no nosso coração, diante da decepção, da rejeição, da traição. Mas Jesus estava sendo traído, Ele nos ensina como nós devemos nos comportar. Meu amigo, com um beijo você me trai. Pedro, tu me amas, eu acredito ainda em você, apacenta as minhas ovelhas, eu te perdoo. Mas veja a dor da rejeição de Jesus lá na cruz. O evangelista até coloca a palavra na língua hebraica, que era a língua que Jesus falava, para dar o impacto, a importância. Lá em Marcos 15, versículo 34. Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonastes? Veja, na cruz, Jesus sente a ausência. É como se Jesus estivesse sentindo a rejeição, como se, e aí como não, eu vou citar o meu teólogo preferido, o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele vai dizer, o amor de Deus é tão grande pelo homem que Deus foi capaz de virar as costas para si mesmo lá na cruz. Deus virou as costas para si mesmo, virou as costas para Jesus. E Jesus vai gritar, Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas por amor, porque sabia o Pai sabia que tinha que ser consumada a obra da salvação, a libertação dos pecados, a destruição da obra de Satanás.
E Bento XVI vai dizer: o amor de Deus é tão grande pela humanidade que ele vira as costas para si mesmo lá na cruz. Que coisa espetacular. Um amor que nos cura. Um Deus que vira as costas para si mesmo lá na cruz. Vai dizer Bento XVI: por amor, diga comigo, por amor a mim, para que eu seja curado, para que as minhas feridas sejam curadas, para que as minhas dores sejam totalmente extintas, curadas, arrancadas da minha vida. Por suas chagas nós somos curados. Curados. Diga comigo, curados. Eu assumo, Senhor, essa graça para a minha vida. Eu tomo posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Mas como Deus nos cura, irmãos? Deus nos cura quando nós tomamos consciência de que nós precisamos. Quando nós tomamos consciência dos nossos pecados e nos arrependemos. Quando nós tomamos consciência da mágoa que nós guardamos no nosso coração, da ferida que ficou no nosso coração, do machucado exposto, a ferida real, dolorosa, e aí eu dou o passo, eu digo para o Senhor que eu quero. Porque sinceramente, você pode ter saído, andado quilômetros, vindo para esse acampamento, com a expectativa de uma cura. Eu vou dizer para você, a falta de perdão, a mágoa é um bloqueio que vai impedir. É uma capa, é como se você tivesse vestido com uma capa. Tem tantos ministros poderosos de cura. Olha aqui, Padre Wagner Bahia, ministro de cura e de libertação, exorcista. Roberto Tanus, Ironi Spudar, irmã Maria Eunice, Padre Duarte Lara veio lá de Portugal, exorcista lá. Padre Arlan vai estar conosco pregando também. Eu estou aqui pregando. Temos música, adoração, mas se você não tomar a decisão, Deus não pode fazer. Deus vai te respeitar, apesar dele já ter feito tudo, morrido na cruz. Mas se você não disser, eu quero ser transformado, mudado, curado, eu não quero mais guardar mágoa no meu coração, eu não quero mais ficar com essa raiva do meu pai, com essa raiva da minha mãe, com essa raiva do meu marido, sei lá se é ex-marido ou ex-esposo, talvez a coisa foi tão grave que vocês nem estão mais juntos, mas aquilo fica remoendo dentro de você. Mas até tão junto, mas você fica jogando na cara dele, na cara dela, os erros dele. Não vai ter jeito, você tem que tomar a decisão. Eu quero perdoar. Eu acho que um dos mandamentos mais difíceis que Jesus nos ensinou foi esse: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Sim, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Um mandamento que Pedro pergunta: quantas vezes nós temos que perdoar? Jesus vai dizer, ele pergunta, até 7 vezes? Jesus, porque 7 é o número da perfeição, né? E Jesus diz para ele, não, Pedro, até 70 vezes. 7 é decisão. Perdoar, arrancar a mágoa do coração. Volta lá, o profeta que iluminou a nossa pregação, Jeremias 33, versículo 6. Vou te falar de uma decisão. Eu visitei uma senhora de 93 anos, agora nas minhas férias. Ela mora num morro, numa cidade aí do mundo. Eu não vou expor a vida de uma pessoa, mas ela está acamada e me pediram para ir lá e eu fui. Subi um alto morro, num lugar bem distante. E quando eu cheguei lá para dar unção dos enfermos para ela, ela veio me dar o testemunho que ela fez primeira comunhão com 90 anos.
Porque 90 anos anteriores à sua primeira comunhão, ela vivia no espiritismo. 90 anos. Caminhando no erro. Mas ela encontrou Jesus Cristo. E ela tomou uma decisão. E ela disse que a confissão dela, que o padre ficou, que ela chorava tanto do arrependimento de tudo que ela tinha vivido de errado. Ela tinha tomado uma decisão tão radical na vida dela, que ela não conseguia nem falar, que ela perdia o ar, e o padre estava ali escutando ela. E ela recebeu a absolvição dos pecados dela de 90 anos. É claro, vamos tirar aí os que ela não tinha consciência no sentido de ser criança, mas dos outros, a partir da consciência, ela confessou e recebeu Jesus. E ela disse para mim, mesmo em cima dessa cama, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque Jesus me amou e me perdoou de todos os meus pecados. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.